Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com a Egea, Ambev, Endi e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe planeta B. umsoplaneta.globo.com. O último relatório do painel de cientistas do clima da ONU trouxe um grave alerta para a humanidade. Segundo o estudo, agora é provável que a temperatura do planeta fique, até o fim do século, 1,5 grau acima daquela registrada no período anterior à Revolução Industrial, no século XIX. Esse limite foi estabelecido no Acordo de Paris, mas as perspectivas de cumprimento do plano parecem mais distantes. O relatório anual da Organização Meteorológica Mundial afirma que a produção de eletricidade com fontes de energia renováveis precisaria dobrar nos próximos 8 anos para limitar o aumento da temperatura global. No relatório, o painel aponta que as metas de redução de emissões previstas no acordo estão longe de serem cumpridas e há registro de aumento na produção de poluentes na última década. Em um apelo a todos os países, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que a crise climática é uma bomba-relógio. Para cumprir a meta de Paris, segundo o relatório, e manter o aquecimento neste século abaixo de 2 graus Celsius, todos os países têm que triplicar o que se comprometeram a fazer no que diz respeito à redução das emissões de carbono. Mas ainda há uma janela de oportunidade. Segundo os cientistas, não é impossível reverter esse cenário, mas é necessário um compromisso mais amplo dos governos. Enquanto isso, eventos climáticos extremos se tornam rotina, deixando um rastro de destruição e morte ao redor do mundo. A pior estiagem da Europa em muitos anos é vista pelos cientistas como consequência do aquecimento global. A Itália, pela sua posição geográfica, uma península comprida e estreita no mar Mediterrâneo, é considerada bastante vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas. O alerta feito pelo painel de cientistas do clima da ONU é o tema do Ao Ponto dessa terça-feira, que faz parte hoje do projeto Um Só Planeta. Neste episódio, conversamos com o cientista e professor da Universidade de São Paulo, Paulo Artacho, e com o repórter Rafael Garcia, da sucursal do Globo de São Paulo. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini e o Ao Ponto de 21 de março começa agora. Vem com a gente. Rafael Garcia, bem-vindo ao Ponto. O relatório divulgado pelo IPCC nessa segunda-feira, ele é bem categórico ao dizer que pela primeira vez é provável que o planeta exceda essa meta de aquecimento de no máximo 1,5 graus Celsius em relação à época pré-revolução industrial até 2100. O que isso quer dizer tecnicamente? Tecnicamente, no IPCC, quando eles usam essa expressão provável, likely, eles estão querendo dizer um limiar muito específico, que é a probabilidade de 2/3 de que uma coisa ocorra, ou seja, 66% de chance de probabilidade que o planeta tem de passar esse limite aí de aumento de 1,5 grau, que está estabelecido pelo Acordo de Paris, até o final do século e provavelmente muito antes do final do século. Existem alguns cenários que mostram que no meio da próxima década esse limite pode ser ultrapassado já. Mas o truque aí é que não foi exatamente a primeira vez que o IPCC, o painel dos cientistas da ONU, disse isso. Isso já estava no meio de muitos cenários que eles faziam lá, né? Cada cenário levando em conta um nível diferente de grau de emissões, de queda de emissões, e estava lá já naquele relatório grande que eles estão fazendo e produzindo em partes, publicando desde 2018, essa projeção aí. Mas agora entrou muito destacado isso no relatório síntese, que é um documento que não tem tantas novidades técnicas, mas ele é muito mais importante do ponto de vista de mensagem aos políticos, pela escolha das informações que ele coloca lá e do palavreado que ele tem.
e está já numa das primeiras páginas destacado ali que os cientistas consideram, sobretudo agora com a atualização das emissões até 2021, que o planeta deve sim ultrapassar esse limite, é provável que ele ultrapasse esse limite ainda nesse século. Então, Rafael, tem um peso muito mais político do que propriamente técnico, né? Pelo que você está dizendo, já havia um consenso entre boa parte dos especialistas de que isso poderia acontecer, mas usar essa palavra nesse contexto é muito mais um sinal de alerta para dizer, olha, gente, agora realmente não dá mais para esperar. Sim, ele é mais importante nesse momento do ponto de vista político do que do ponto de vista técnico, porque nesse ano, no final do ano, na Conferência do Clima, está marcado entre os países que são signatários do Acordo de Paris um stock-taking, que é como se fosse um balanço geral de como que andaram as promessas e o cumprimento das promessas do Acordo de Paris desde que ele foi assinado lá em 2015. E por tudo que se sabe, não está indo muito bem, né? E a ONU, o secretário-geral da ONU estão fazendo agora um pouco de pressão para ver se pelo menos alguns países renovam um pouco essas promessas de corte de emissão para tentar chegar na Conferência do Clima em Dubai no final do ano com um cenário um pouquinho melhor para fazer esse balanço. Esse limite do aquecimento a 1,5 graus Celsius é a meta mais ambiciosa do Acordo de Paris, que inicialmente foi desenhado para limitar essa elevação da temperatura em 2 graus Celsius. Essa meta um pouco menos ambiciosa, ela também está ameaçada de acordo com o relatório divulgado ontem? Essa meta também está ameaçada. Isso não é só o IPCC quem diz, é o próprio programa da ONU para o meio ambiente. Eles fazem todo ano um relatório chamado Gap Report, que ele mostra qual é o tamanho da lacuna entre o que precisa ser cortado e o que está efetivamente sendo cortado de gases de efeito estufa, e ele mostra que a gente está hoje numa trajetória em direção a aquecer o planeta em 2,7 graus, e não 2 graus. E que mesmo que os países cumpram as metas que estabeleceram no Acordo de Paris, isso vai baixar para 2,4 graus, ou seja, mesmo cumprindo as promessas, não chega ainda nisso que é uma cláusula importante do Acordo de Paris. Rafael, a gente está falando aqui de um relatório que projeta cenários até 2100, mas é possível que essas metas caiam por terra bem antes disso, né? Se o ritmo de aquecimento se mantiver no patamar atual? Sim, e bem antes disso significa já por volta de 2035, no meio da década que vem. É um espaço de menos de uma geração. E para que isso não ocorra, a ação precisa ser muito rápida. O cálculo dos cientistas, isso desde já o primeiro tomo do 6º relatório do IPCC em 2019, mostra que esse corte precisa ser pela metade do que está sendo emitido hoje até o final dessa década, até 2030. Ou seja, nós estamos emitindo hoje 60 bilhões de toneladas de CO2, o equivalente a 60 bilhões de toneladas hoje, e isso precisaria cair para 30 até 2030. Só que nós não estamos nessa trajetória. Pelo contrário, as emissões estão subindo agora e na última década subiram mais de 12%. Então, o cenário que está desenhado não é mesmo muito otimista. Muitos cientistas, ainda que eles tenham muita cautela em afirmar se são pessimistas ou otimistas, eles se dizem muito técnicos e que se balizam apenas pelos números, o semblante de preocupação quando se fala com aqueles que lidam com isso mais de perto não é alguma coisa que eles estão procurando esconder também. Rafael, você conversou com especialistas brasileiros que participaram da elaboração desse relatório. O que eles te disseram, assim, com mais detalhes sobre, além dos fatos que foram divulgados ontem? O relatório síntese do IPCC novo, ele teve duas coautoras brasileiras, na verdade, né, que é a Thelma Krug, vice-presidente do IPCC, e a Mercedes Bustamante, que é ecóloga e professora da UNB, e que agora assumiu o comando da CAPES, né, no novo governo. E ela também se mostrou um pouco reticente em se dizer pessimista,
diz que ela acredita que tecnicamente ainda seja possível atingir essa meta de 1,5 graus, mas que existem muitos condicionantes para isso. Eu acho que talvez o pessimismo está um pouco mais associado ao enfrentamento das barreiras que são necessárias para uma ação climática rápida e robusta de redução das emissões. Então, eu acho que conversa um pouco com o que a gente estava discutindo anteriormente, da necessidade de um ambiente político, né, muito, muito claro, em que essa tem que ser uma decisão coletiva dos países, considerando as suas diferentes perspectivas e possibilidades, de abordar a questão da mudança do clima. Mas, tecnicamente, essa janela existe, ela vem se fechando, ela vem se estreitando. Agora, novamente, é importante, não é simplesmente, já não é mais possível, cada elevação de temperatura conta, e conta muito em termos de impacto, e conta muito em termos de impacto sobre os mais vulneráveis. Então, é uma questão que eu sempre coloco, ela não pode ser conduzida, ok, perdemos a janela, beleza, por que não? Nós vamos ter aí uma série de impactos, então a gente fala sempre, 1.6 é melhor do que 1.7, 1.7 é melhor do que 1.8 e assim por diante. Rafael, o IPCC ele não tem o objetivo de desenhar política pública, né? Ele faz ali um diagnóstico. Mas o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez um pronunciamento sobre esse último relatório com algumas propostas, né? O que ele disse, o que ele está propondo? O Guterres, como sempre, sempre que o IPCC solta um relatório, ele vem acompanhado de um discurso forte, incisivo do Guterres, que tem sido muito engajado nessa causa do clima. E o que ele está propondo agora para tentar acelerar a ação climática é uma ação por meio do G20, que são as 20 maiores economias do mundo, incluindo o Brasil, para que esses países que têm um peso geopolítico e econômico maior ajudem a impulsionar essa agenda de promessas de cortes de emissão, e os países desenvolvidos ajudem a financiar o que for preciso para impulsionar essa agenda. Ele está apostando muito nesse foro do G20 para tentar conseguir o que a Conferência do Clima, que envolve um número de países muito maior, não tem conseguido fazer nos últimos anos. Rafael Garcia, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, Carol, obrigado, Barini, até a próxima. E aí, ao contrário daquele documento de 2014, esse destacou o lado mais humano do que está em jogo. Reforçou o problema que a gente enfrenta, as concentrações de CO2 na atmosfera são as mais altas em 2 milhões de anos, e os planos atuais não são suficientes para garantir um futuro habitável. Mas, ao mesmo tempo, também destacou que há várias opções viáveis e eficazes disponíveis, tanto para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como para se proteger das mudanças climáticas causadas pelo homem. Dr. Paulo Artacho, pela primeira vez o IPCC escreveu a palavra provável, ao dizer que é provável que o mundo não alcance a meta de limitar o aquecimento global a 1,5 graus até 2100. O que a gente pode dizer que foi ou é determinante para essa projeção do IPCC? Bom, veja, as novas evidências científicas não deixam nenhuma margem para dúvidas de que as mudanças climáticas já estão muito fortes entre nós hoje. A redução das emissões de gás de efeito estufa necessário para parar esse processo não ocorreu até o momento, e que, portanto, a ciência tem que olhar para as evidências e declarar que, provavelmente nós estamos indo numa rota de aquecimento acima de 2 graus Celsius, o que traz perigos importantes para a estrutura da nossa sociedade. Falando um pouco, doutor Paulo, dos efeitos que a gente já está sentindo, secas prolongadas, chuvas acima da média. E se o mundo realmente ultrapassar essa marca de 1,5 graus Celsius acima da temperatura pré-era da Revolução Industrial, quais são os impactos ambientais que a gente pode passar a ver aqui no planeta? Olha, os impactos vão ocorrer, e já estão ocorrendo de uma certa maneira, num número enorme de circunstâncias. A primeira delas
é o aumento da frequência e da intensidade de eventos climáticos extremos. Grandes chuvas como essa que nós tivemos em São Sebastião esse ano, tivemos em Petrópolis no ano passado, grandes secas, inundações de grande escala, como que tivemos na Bahia, Minas Gerais e assim por diante. Então, a olhos vistos que a frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos estão aumentando rapidamente no nosso planeta. Mas, além disso, teremos impactos, por exemplo, na saúde humana, né? Nós podemos esperar que, com o aumento da temperatura, vetores de doenças que estavam circunscritos a determinadas regiões vão se espalhar para regiões mais amplas e, com isso, nós podemos ter impacto na saúde de maneira muito significativa. Teremos impacto no ciclo hidrológico, né? Aonde chove, quanto chove e quando, está tendo alterações no planeta inteiro, não só no Brasil. Portanto, você pode ver que países também, como o Brasil, que tem 8.500 quilômetros de áreas costeiras, com o avanço do nível do mar que já está ocorrendo, pode ter impactos significativos tanto nas nossas cidades costeiras, quanto nos ecossistemas que mantêm importantes serviços para a nossa sociedade. Então, como você pode ver, os impactos se dão numa gama muito ampla de efeitos. Doutor, para cumprir essa meta do Acordo de Paris, as emissões de gases do efeito estufa deveriam cair pela metade, pelo menos até o fim dessa década, mas elas seguem aumentando, apesar de vários países terem se comprometido, né, com metas de redução de emissões. Existe alguma sinalização de que esse quadro pode começar a mudar no curto prazo? Quando é que a gente pode ver uma inflexão nessa curva de emissão de poluentes? Veja, apesar do Acordo de Paris, que preconiza uma redução na emissão de gás de efeito estufa. E apesar dos alertas do IPCC de que nós teríamos hoje, 2023, que estar reduzindo em 7% as emissões de gás de efeito estufa ao ano, as concentrações, as emissões de gás de efeito estufa continuam aumentando a uma taxa da ordem de 2% ao ano. Bom, isso mostra que nossos governos, as empresas e o setor de petróleo, obviamente, olha muito mais para os seus interesses de curto prazo do que para o perigo que estamos colocando toda a nossa estrutura socioeconômica e humanidade em si. Portanto, eu não sou muito otimista para perceber que, na verdade, estamos indo, por causa da questão dos nossos governos, dos interesses de curto prazo das empresas, indo na direção oposta à direção da sustentabilidade em nosso planeta. Doutor Paulo, tem um trecho do relatório que diz que os fluxos financeiros ficam aquém dos níveis necessários para atingir as metas climáticas em todos os setores e regiões. Dá para dizer hoje que o principal entrave é dinheiro? Não. A questão não é dinheiro e não é tecnologia. Primeiro, no IPCC coloca explicitamente que nós já temos todas as tecnologias necessárias para reduzir pela metade as emissões de gás de efeito estufa até 2030. Isso no setor de energia, hoje temos energia eólica e energia solar a preços muito abaixo do preço, por exemplo, da queima de combustíveis fósseis. Temos tecnologia no setor de transporte, para termos transporte limpos a curto prazo. Temos tecnologia para parar o desmatamento de florestas tropicais, para melhorar as nossas edificações e as construções para que sejam mais resilientes à mudança climática e assim por diante. E é importante salientar também que não há falta de dinheiro. Quer dizer, evidentemente, vocês viram recentemente, né, com a questão do socorro aos bancos na Suíça e aos bancos nos Estados Unidos, da noite para o dia apareceram 100 bilhões de dólares para cumprir o rombo de bancos privados, né? O governo americano tenta acalmar o mercado. Diz que os grandes bancos têm dinheiro suficiente para cumprir com as suas obrigações, mesmo que a taxa de juros continue a subir. Que os grandes afetados serão os bancos especializados, como o Silicon Valley Bank. Mas como nesse caso, tudo depende da confiança das pessoas que têm o dinheiro no banco.
Então, existe dinheiro no sistema, existe dinheiro no mercado financeiro, a questão principal é falta de governança, ou seja, os estados e os governos realmente dirigirem as suas ações para os interesses da população e não para os interesses das indústrias do petróleo ou das indústrias de energia. Como é que o senhor avalia a atuação dos grandes poluidores globais nessa questão, doutor? Quem é que não tem feito o dever de casa? Ou está todo mundo comprometido em débito? Olha, de uma certa maneira, não há nenhum país hoje que é signatário do Acordo de Paris que está conseguindo cumprir as suas metas, né? Os Estados Unidos não estão fazendo isso, a Alemanha não está fazendo isso, o Brasil também não está indo na direção certa, porque nós ficamos 4 anos sobre um governo que promoveu o desmatamento da Amazônia e não implementou políticas públicas favorecendo a energia solar e a energia eólica, e isso é uma das coisas que a gente espera que o novo governo rapidamente implemente. Então, basicamente, nenhum país desenvolvido ou em desenvolvimento está atingindo as suas metas, os seus compromissos do Acordo de Paris. Queria bater um pouco na tecla da mudança de governo. A gente teve o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que promoveu um desmantelamento de boa parte dos órgãos de fiscalização ambiental. Agora, a gente pode esperar uma mudança rápida nesse setor, seja em combate a desmatamento ilegal, seja em redução de emissões? Veja, mudanças rápidas são relativas, né? Veja, a Amazônia é uma região gigantesca, 5,5 milhões de quilômetros quadrados, e hoje a maior parte do desmatamento se dá através de atividades ilegais do crime organizado, promovendo invasão de terras públicas, promovendo garimpo em terras indígenas, como nós vimos na região dos Yanomamis, e promovendo invasão de terras públicas, né? Isso são atividades ilegais e que é feito com a permissão de muitos prefeitos, câmaras municipais de muitos municípios da região amazônica. Isso tem que mudar, né? A Constituição brasileira tem que valer em todo o nosso território nacional, e o que a gente espera é que o Ministério da Justiça, o Ministério do Meio Ambiente, a nova Autoridade Climática Nacional atue na direção de coibir crimes ambientais que estão ocorrendo na região amazônica e faça com que a nossa Constituição também seja válida nesta região. Doutor Paulo Artacho, muito obrigado pela sua participação e uma ótima semana. Obrigada, doutor. Um abraço. Legal, obrigado. Eu é que agradeço a atenção de vocês. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição desse episódio é de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.